Declined. Your victim card's been declined. Change is calling, but you don't pick up. Growth's on the line, but you still stuck. O próximo painel aqui, o Label Party, com mais 5 artistas aqui que vão representar aqui, falando sobre suas labels de festa, né? E quem vai mediar aqui nosso painel é o meu amigo Nassur. Manda ver aí, Nassur. Bom, galera, vamos começar aqui então, né? Que daí a gente começa e daí a galera vai aparecendo aí. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo aí, né? Para mim é um enorme prazer mediar o painel aí a convite do meu amigo Edson B, no evento Beats and Culture. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí das label parties, né? Para quem não me conhece, eu sou o Nassur, sou DJ profissional aí já vai completar 13 anos, né, como DJ profissional, e como produtor de eventos a partir de 2015, quase 10 anos, né, produzindo eventos. Eu já fundei 4 label parties, hoje eu me concentro em 2, que é a Overdrive 72 e a Iwata. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho aqui com nossos convidados, né? Trocar uma ideia aí de como é que cada um começou, quais são as principais dificuldades, né, que cada um enfrenta, os desafios, né, a parte de curadoria também, que é importante. E frisar mais uma vez que é um enorme prazer compartilhar a informação com vocês, né, nessa sexta-feira aí chuvosa, de frio. Vi muitos rostos conhecidos, né, muitos aí foram meus ex-alunos. E é bem legal e satisfatório para mim saber que a galera está aí, né, querendo absorver conhecimento, trocar uma ideia. Acho que é válido, né, para todo mundo aí nesse mercado da música eletrônica, um mercado tão desafiador, né, e ao mesmo tempo tão apaixonante, né. Acho que todo mundo que está aqui compartilha do mesmo sentimento, que é um amor inexplicável pela música eletrônica, né, seja você como DJ, produtor de festa, ou apaixonado, né, pelo esse mercado. Enfim, eu vou pedir aqui que cada um dos nossos convidados se apresente, conte um pouquinho, né, da história aí da sua label, né, o motivo pelo qual fundou a label. Acho que é legal trocar essa ideia com a galera. Beleza? Vou começar aqui com o Crans. É Crans? Pode chamar assim? É Crans? Como é que fala? É meu sobrenome, né? Vem do alemão. Crans é o jeito de pronunciar, mas é Crans. Quase acertei. Falei Crans, né? Alemão pesado, alemão, né? Alemão. Legal, Crans. Conta aí pra gente como é que aconteceu aí a tua label, né? Tua carreira como DJ. Enfim, troca essa ideia com a gente aí. Bora lá. DJ, eu vou ser bem breve. Tenho 4 anos só como DJ. Eu sou autodidata, não fiz curso, só fui aprendendo mesmo com vídeo no YouTube do J-Bu. Mas acho que o principal foco hoje é falar da Sonorum aqui, que é hoje o que me movimenta, né? Eu sou extremamente apaixonado pela música eletrônica. Eu faço isso por amor. Acho que todos fazem aqui, né? E a Sonorum, ela começou justamente disso, né? Por muito amor de 6 pessoas, que são os residentes hoje da Sonorum, que queriam movimentar essa cena e de alguma forma, né? Com toda essa paixão, a gente encontrou um jeito de criar força, né? Que hoje a gente tem inúmeras dificuldades e, visando essas dificuldades, a gente buscou um caminho para se fortalecer, né? Então, basicamente, foi um propósito que a gente encontrou juntos para criar a Sonorum. Legal, show de bola. Está o Paulo aí, Paulo Pires. Esse é da mesma idade, hein, né, Paulo? Estamos já virando a curva, né, como diz, né? Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Pires. Acho que meu começo na música eletrônica como dança e pista, né, foi ali por 2003, 2004. Desde 2007 sou DJ e desde 2008 venho produzindo eventos. Já fiz de tudo um pouco na música, né? Para citar um pouco dos projetos, eu tive a Move em 2008, que já foi uma agência de DJs, já foi label party, tivemos festas na Dangai lá em 2009, 2010. Depois migramos para a Vibe até 2015. Realizei, acho que, mais de 50 turnês internacionais nessa época, e alguns nomes hoje bem grandes, aí, como Hot Sincerity, Audiojack, Claptone. Então, esses foram alguns nomes que tive a oportunidade de trazer para o Brasil. Então, esse amor à música que a gente fala, né, ela se fez de várias formas, né? Então,
E aí, mais recentemente, pós-pandemia, acho que é o projeto que eu venho liderando hoje, é a Bioma. Hoje a Bioma, ela nasceu ali em 2021, pós-pandemia, e desde então já foram mais de 15 eventos. E uma coisa legal foi se juntar com gerações diferentes, né? Então eu já estou nos 40, meus sócios tem um de 30, tem um de 24, então a Bioma é o que foi esse retorno, né? O mais recente. Então esse é um pouquinho aí da história, brevemente, para vocês. Legal. Fala galera, boa noite. Primeiro eu queria agradecer aí pelo convite da Mixar para estar podendo trocar um pouco dessa ideia aqui com vários amigos aí de longa data já. Eu sou o Rafael Bado, hoje eu faço parte da Laguna, foi o projeto que me iniciou na música eletrônica em 2014. Começou quando comecei a fazer festinha em casa, os amigos começavam a tocar, não tinha onde a galera tocar, como sempre. A gente falou, se não tem lugar para tocar, vamos começar nós a meter os bailes, né? E a parada começou a engrenar. Ali por 2015, a gente fez bastante festa no Zeitgeist, que era um clube que tinha. Depois a gente começou a fazer festa na Vibe. Lá a gente teve a oportunidade de fazer Patrick Topping, Sidney Charles, Dennis Cruz, Marco Faraone. Depois Art Hamilton. E também trabalhei com o meu próprio clube, onde a gente também fez vários artistas. Hoje a gente é gravadora, já lançou no vinil, tem 2 selos digitais, um no vinil. E atualmente estamos aí desenvolvendo o trabalho com eventos e o selo. Legal, Bado. Fala galera, boa noite. Meu nome é Diogo Minoso. Me formei em 2015 na IMEC, né? Sempre fui apaixonado por música eletrônica. Então, em 2015 eu resolvi criar coragem, fazer o curso de DJ, né? Porque o gosto pela música sempre teve na minha família, tanto que eu tinha um tio que era produtor aqui com os meninos da Parque, né? Então, foi onde que eu resolvi me aprofundar nisso e entrar de cabeça, né? Nessa universo da música eletrônica. Logo depois comecei a fazer uma label party, né? E justamente por causa disso não ter espaço, então foi um jeito da gente criar nosso próprio movimento, criar uma identidade musical também, onde que a gente gostava e tentava passar para os outros. Em 2018, a gente criou a Puzzle, eu e mais um grupo de amigos, né? Onde que a gente tentou fazer uma linha de mínimo, assim, que estava começando ainda em Curitiba, né? 2018, acho que 2019 foi onde que começou mais o mínimo estar mais presente nas festas, né? Então acho que é mais ou menos isso. A gente comemorou 7 anos na Orgânica agora em fevereiro, que foi um momento bem bacana tanto para a gente quanto para a Parque. Foi o primeiro evento que teve das pistas, então foi um momento bem bacana também. Estamos na luta, né? Sempre uma constante evolução. A gente acha que sabe de tudo, mas sempre, cada evento, produzindo como DJ, a gente sempre está aprendendo coisas novas, né? Então, prazer imenso também estar aqui, fazendo parte desse time. Acho que é isso. Legal, galera. Bom, vamos lá. Bom, eu até durante as minhas aulas, né, de discotecagem, um dos temas, né, que eu gostava de abordar ali mais perto do final era já a questão de projeção de carreira, né? E eu me lembro que em 2016 ali eu já batia muito nessa tecla, né, de que os clubes já não estavam mais contratando, né, os DJs diretamente, a não ser os DJs que já estavam mais consolidados. Por outro lado, a gente já via uma certa ascensão, né, das label parties, principalmente na Europa, né, onde as coisas geralmente tendem a acontecer primeiro. E nessa época, ainda no Brasil, era um cenário, digamos assim, pouco explorado, né, ali por 2015, 2014. Então, quer dizer, o mercado ele já estava indicando que, né, as label parties possivelmente iriam dominar ali em pouco tempo a questão mercadológica, né? Então eu queria fazer minha pergunta, na verdade, pro Paulo, que tem mais tempo, né, de label aí, que a label party, acho que talvez o principal desafio, né, da label party é a questão de recurso, né, principalmente recurso financeiro. Como é que foi para você nessa época, assim, tipo, dar o start para as primeiras festas? Você tirou dinheiro do bolso? Como é que foi, assim? Conta pra gente aí. Cara, sinceramente, já de tudo um pouco, assim, né? Acho que essas épocas de vibe, assim, acho que talvez o clube traz um pouco mais de segurança, né? Não que não sobre muito, né? Que sobre muito, né? Hoje, quando a gente começa a trabalhar com produção de eventos,
e olhar a engenharia financeira do evento, você sabe que grande parte vem do bar, né? E muito raramente você consegue uma negociação em clube que o bar esteja incluído. Então, essa época de clube era um pouco mais seguro, mas eu morei em São Paulo em 2015, foi bem aquela época que começou a ter Gopitã, Mamba Negra, etc., que foram quando as festas saíram dos clubes lá, próprio The Edge em São Paulo, e começaram a ir para as ruas, né, os grandes galpões, etc. Só que aí traz toda uma outra bagagem que o clube não tem, né? Então tem a questão de alvará, tem a questão de você montar toda a produção de um evento, bar e etc. Então, para mim, os desafios começam desde disso que você, por exemplo, as últimas biomas mesmo que a gente fez. Não sei se vocês conhecem, mas chama A Sede Eventos, um galpão que a gente alugou. Cara, não tem praticamente nada do que a gente precisava. Então, até fazer uma squat party aí na Arena TK, não sei quem já foi lá. Cara, é um lugar que nem luz tem. Então, assim, a gente tem que arrumar banheiro, tem que arrumar gerador. Então, os desafios são imensos, né? E aí, acho que começa a entrar na parte mais detalhada, que toda essa questão, por exemplo, é muito difícil você conseguir patrocínio de grandes marcas para eventos independentes, né? Então, quando a gente fala dessa parte de financeira, veio tudo do nosso bolso, né? No passado, sim, eu costumo brincar que o meu apartamento da vida eu deixei fazendo festa, porque quando eu voltei para Curitiba nessa fase, eu comecei a fazer alguns eventos no centro da cidade e a verdade é que todos deram prejuízo. Badeira sabe, né? Já fizemos junto também. Então, mas, por exemplo, quando eu voltei, né, da época da pandemia, que estava a galera com esse sangue, um pouco contando da Bioma, a gente fez essa união de 3 gerações, que acho que fez muita diferença. Eu que já tive várias label parties, sinto que as gerações mudam, até a Aninha estava citando isso, né? A gente que tem um pouco mais de tempo, você percebe que é um ciclo de 5 anos, as coisas mudam bastante, né? Sim. Então, isso fez a gente se conectar com muita gente. E começamos pequeno, né? As primeiras biomas, a gente nem divulgava e fazia numa chácara. Os meninos também faziam festa na chácara para 200, 300 pessoas. Então, a partir que a gente foi maturando, se aproximando muito dos núcleos locais que também estavam próximos da galera, que a gente foi crescendo. Então, assim, hoje na Bioma a gente consegue chegar num nível de produzir fora de um clube e ainda sobrar um troquinho, né? Mas não é fácil, cara. Realmente tem que amar muito. Acho que existe uma hora que você dá um pulo, né, de tudo ficar muito mais caro, e aí tem que arriscar, com a cara e com a coragem, e torcer para dar certo, porque se não der, fica complicado, né? Esse ponto que você falou né, quando a curva começa a subir, né? Porque os primeiros eventos geralmente é tranquilo, né? Porque você se une com os amigos DJs, aí sempre um tem uma casa na praia, um sítio de um tio, aí você junta lá, né, 150, 200 pessoas, opa, legal. Mas a partir do momento que o negócio começa a criar corpo, né, e aí você vê lá as contas, né, com os 3 zeros, né, crescendo, aí você já dá aquela, né, preocupada, acho que né? O momento financeiro, acho que o global também é muito difícil, né? Eu chego às vezes a olhar umas planilhas minhas de festa de 2014 e custava R$15 mil com gringo para 500 pessoas. Hoje uma festa de 500 pessoas para você produzir independente, gasta o quê? Uns 50 conto mais. O mínimo, por aí. Legal. E o pro Bado aí, como é que foi esse começo de captação de recurso? Como é que foi assim a virada da curva, né, como a gente diz aí? Cara, era outra realidade, né? Naquela realidade a gente investia 3, 4 mil reais, alugava lugar com som, com tudo e metia marcha, né? Hoje, que nem o Paulinho falou ali, sem um artista gringo, tu vai estar gastando uns 50 mil, 40 mil, então era outra realidade. Então a gente começou fazendo festinha pequena, mas tu vê como é que são as coisas, né? A primeira festa de 1 ano que a gente foi fazer, minha mãe tinha lá a poupança desde que eu nasci, para quando me formasse, não sei o quê, né? Aí eu não me formei, eu falei, comecei a fazer festa, né? Não me formei, aí baita negócio, consegui a tal da poupança, investi tudo na festinha. E aí o que aconteceu? Pô, tinha alvará, tinha tudo, mas também tinha vizinho, tá ligado? E aí bateu a polícia, fechou a festa, eu perdi tudo.
E daí a gente já começa a entrar numa parada do mindset, né? De tipo assim, caralho, velho, agora, mano, fudeu, tá ligado? O que eu vou falar pra minha mãe, tá ligado? Os equipamentos sendo presos, sendo apreendido. Equipamento do escolar, né, inclusive. Nossa. Não, e daí, tipo assim, foi uma jornada, cara, de altos e baixos, de tipo assim, fé e não fé, assim, de querendo desistir de tudo. E eu acho que é uma parada louca, né? Porque às vezes tu pensa, nossa, agora eu vou investir, vou moer. E daí, no final das contas, a festinha com o Residente, de boa, que tu não investiu, tu não moeu, dá mais boa do que a festa que tu tentou fazer um negócio, trazer o gringo sinistro, agora a galera vai, tipo, explodir. E não é bem assim, né? Então, cara, eu acho que o início e até agora é muita resiliência e tranquilidade. Tá certo, não. Mas tua mãe ficou de boa? Não, a gente foi pagandinho, né? Tipo, devo, não nego, pago quando puder. E aí era 3 sócios, né? Graças a Deus, eu não assumi a bucha junto. Mas durante uns 6 anos era o fantasma da Laguna. Tá certo. E para os meninos aí, Diogo, como é que foi aí esse começo, né? Da parte financeira, vocês tiveram que captar recurso como, assim, para iniciar a Puzzle? Então, no começo, né, a gente teve bastante apoio dos clubes, né? Por exemplo, a Inbox foi um clube que apoiou bastante a gente também. Então isso aí deu um suporte bacana para a gente crescer, tanto na parte de ser conhecido, de trazer artistas também que se fosse independente talvez a gente não conseguiria trazer. Então isso aí conseguiu dar um suporte bem grande para a gente, assim. Eu acho que o maior desafio no começo é você conseguir conciliar a expectativa com a realidade, né? Porque muitas vezes a gente pensa em fazer uma coisa, cabeça de DJ, né? Sempre tem mania de grandeza, só que a gente tem que fazer alguma coisa que seja compatível, né? Para não futuramente não tomar prejuízo assim e ficar se lascando depois, né? Então acho que esse é um dos maiores desafios, assim, de você conciliar a realidade com a expectativa, porque na nossa cabeça a gente faz uma coisa igual o Bado falou, não, vou trazer um gringo aqui, nossa, agora vai arrebentar a boca do balão, mas aí você faz alguma coisa mais intimista, assim, com artistas locais, parece que tipo é 300% melhor do que com gringo, então é meio invariável, né? Ah, tá certo, e claro, né, deixar claro para a galera também que, né, que se você está iniciando uma label party e você tomar um prejuízo nas primeiras festas, é desanimador, né? Para o cara continuar. Então, você tem uma responsabilidade, né? Tipo, que nem você falou ali, né? De realmente do planejamento, da execução para o negócio fluir legal é fundamental para a saúde do evento, né? E para o Crans aí, como é que foi aí essa dificuldade? Como é que foi? Tive que pegar o dinheiro do cofrinho da mãe também, que nem o Bado, ou não? Não, quebramos um porquinho lá e deu boa. Na verdade, eu acho incrível, inclusive, ouvir as histórias de vocês, porque a gente não tomou esse prejuízo ainda, então, se vocês puderem passar o bizu. A hora vai chegar. Porra. Para quem não sabe, a Sonorum ela tem somente 6 meses de inauguração, então nós somos os bebezinhos ainda da cena. Então, assim, a gente já tomou prejuízos financeiros, nem perto disso aí, né? Mas é claro que coisas acontecem e a gente tem que tirar do nosso bolso. Hoje, o que a gente faz é estruturar bem, em detalhes, assim, o que a gente já tem e construir o que a gente pode fazer de forma sensata. Então, não queremos, que nem o Diego falou, alinhar a expectativa e a realidade. Não dar um passo maior que a nossa perna. Porque eu sou um pouco conservador em questão de investimento, assim, né? Então, tudo que a gente visualiza, mas a gente não tem um propósito para construir, uma força para construir, vai ser um passo que você vai dar em falso e vai perder. Então, nessa parte, eu pelo menos sou um pouco mais conservador e tudo que a gente vai fazer, a gente discute de forma sensata para chegar a um veredito final, né? Para não dar esse passo errado. Pô, mas por pouco tempo já ter essa cabeça é perfeito, cara, né? Já está no caminho certo aí, né? E até é engraçado, né? Um adendo, né? Que antes de produzir eventos, eu, como DJ, achava assim, que o produtor de evento era o cara que mais ganhava dinheiro, né? Puta merda, né? Puta mentira. Bom, não sei para vocês, mas a gente, né, quando fundou aí as nossas primeiras labels, eu acho que uma das ferramentas principais, né, de uma label party é o fator da criatividade, né? Porque você, às vezes, não tem um recurso muito alto para investir e, de alguma forma, você precisa ser criativo para chamar a atenção do teu público-alvo.
Com base nisso, vocês têm algum processo criativo que vocês poderiam compartilhar com o pessoal aí, do tipo uma reunião, um brainstorming com os outros sócios? Como é que funciona esse processo criativo? Desde o momento da data, do planejamento, até a execução do evento. Assim, o que vocês têm em mente nesse ponto de partida aí do evento? Pode começar, Carlos? Então, quando a gente formou a Sonorum, a gente já expectava uma data, né? Então já tinha um direcionamento para quando isso ia começar, e deu errado. O local que a gente ia fazer a festa, ele foi interditado por alvará, e a gente se ferrou, assim, tipo, onde ia ser um tesão, tipo, a gente ia ter o bar para nós, então já ia ser um diferencial gigantesco. Só que, em cima da hora, recebi uma ligação, tipo, faltando, sei lá, uns 25, 30 dias para a festa. O pessoal entrou em contato comigo e falou, não vai rolar, porque o alvará, enfim. E daí a gente conseguiu um outro local, que era o Supafine, que abriu as portas para a gente fazer a nossa inauguração lá. Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente elaborou um processo criativo, a gente pensa em muitas coisas. Primeira coisa, recebemos a notícia do local, ou a data já está confirmada. Então a gente faz uma reunião online, ou poucas vezes presenciais, mas às vezes acontecem umas conversas presenciais também para emergir essas ideias, né? E a gente pega todas as ideias que cada um de nós temos, são 6 cabeças pensam melhor que uma. Só que se 6 cabeças pensarem de formas muito diferentes, nada vai sair. Então eu falo, a gente pega uma pedra e transforma num diamante. Tudo isso a gente vai lapidando aos poucos para chegar num veredito final ali para tocar essa festa. Então, erros sempre vão existir. O que você pode fazer dos erros é não cometê-los novamente. E assim vai, né? Então, o nosso processo criativo é fazer uma reunião, geralmente dura 2-3 horas, e ali a gente joga um monte de ideia. Agora a gente tem um evento no dia 24/5 aqui no Estúdio Mixar, e fizemos da mesma forma. Colocamos todas as ideias ali que a gente tinha para divulgação, para chamar o pessoal, para DJs, como que ia funcionar. E dessa forma, pegamos essas pedras e fomos lapidando, né? Legal. E o Paulo aí, como é que funciona o processo criativo da Biome? Cara, acho que o grupinho do WhatsApp da Biome é o que mais bomba no dia a dia. Mas nós somos em 5 também, né? Então, realmente é uma troca diária. A gente compartilha tudo que a gente vê de festival do mundo inteiro, assim. Tanto para nós, a gente fala que na Biome a gente tem muito essa questão da parte da curadoria, né, mais avançada, e a questão de estrutura dos eventos também. Então a gente sempre está compartilhando questão de luz, etc. Então isso é diário. Aí as reuniões, a gente hoje fixou, foi algo que a gente fez até meio recente, que toda terça-feira a gente se reúne virtualmente. E o ao vivo é quando é quase para dar porrada mesmo, que daí a gente fala que é para lavar a roupa suja, né? Porque tem horas que precisa daquela sentada, né? Acho que ele comentou algo bem interessante, né? Às vezes você está em várias cabeças e às vezes até está numa onda um pouco diferente. Recentemente a gente teve uma dessas, e a gente sentou e falou, não, cara, calma, por que a gente fez a festa, né? Por que a gente começou lá em 2021, qual era o nosso objetivo? Então pera, esse aqui, a gente faz pela música, por música boa, diferente, então vamos focar nisso, não vamos sair demais, né? E aí, de fato, né, tem todos os percalços no caminho, né? Então a gente tenta montar uma agenda a longo prazo, mas, cara, ela é totalmente flexível, né? É por causa de locação, é por causa do artista, então a gente dá uma rascunhada, mas tudo pode acontecer, né? Então, na Puzzle, a gente funciona mais ou menos assim. A gente vê qual que é a vibe que a gente vai querer entregar para o evento, né? Normalmente a gente não faz festa no mesmo local, né? Sempre, por exemplo, ou é PVT, ou é em clubes parceiros, por exemplo, aqui no Parque Arte, no Sunday Funk Sunday Room. Então a gente vê qual que é a vibe que a gente vai querer entregar, porque nunca é o mesmo evento. A gente sempre tenta passar uma vibe diferente, de sonoridade também, e é assim que é o nosso processo criativo. Porque, por exemplo, assim, você colocar só um DJ bom lá, pode colocar, mas tem que ser um DJ que seja envolvido com a label também, que vista a camisa. Então a gente sempre tenta dar um suporte para os artistas locais também. Tem muito menino bom aí que também não tem espaço, né? Que aconteceu com a gente também no momento de criar a label. Então a gente está sempre de olho nisso para ver qual que vai ser a vibe que a gente vai querer entregar na festa. Porque às vezes tem um ambiente mais intimista ou mais enérgico, dançante. Então é esse o nosso processo criativo para a gente poder criar online, poder entregar uma estética, sabe? Então é mais ou menos isso. Legal.
Cara, o processo criativo da Laguna sempre vai começar ou como o artista ou pelo lugar, né? Porque ou um ou outro vai estar fazendo o chamariz, assim, que a gente trabalha. E aí, depois disso, a gente vai partindo para a parte da promoção, para a parte dos artistas que vão estar participando, mas o que eu acho é que a Laguna é quase que uma cooperativa. Então, a gente faz uma análise geral assim, de tudo. Por exemplo, na Line, a gente vai ver o som, mas também vai ver a participação da pessoa dentro do selo, o movimento que ela faz. Então, cara, o processo criativo ele vai englobando todo esse movimento, né? Desde a parte da curadoria artística do lugar, dos promoters envolvidos. Pode ser que tenha uns eventos em um lugar que eu vou chamar um promoter para divulgar e outro que eu não vou chamar. E com relação às luzes e a decoração, né, a gente dá uma terceirizada de tudo, mas a gente sempre tenta manter uma vibe meio lisérgica, meio da vibe da capa mesmo da gravadora, né? Quem acompanha sabe como é que é. Era meio surrealístico antes do surreal, né? Agora... Mas esse briefing que você passa geralmente para o terceiro, você meio que direciona, quero desse jeito e tal... Cara, tipo, a gente, pra vocês terem uma ideia, tipo, como tem que construir muitos materiais, né? E a gente já trabalha uns 5, 6 anos com esse cara. Há 5, 6 anos atrás a gente construiu os Flamingo. Aí depois de uma próxima festa já tinha os Flamingo, então a gente construiu a baleia. Aí depois, já tinha a baleia, tinha os Flamingo, o polvo. Então meio que o briefing vai sempre com os elementos que conectam com a identidade visual do selo, né? Então hoje a gente tem uma identidade muito ligada meio que a uma ilha, com uma parada meio lisérgica, com os animais do fundo do mar no topo. Então seria mais ou menos isso aí mesmo. A gente manda os flyers da gravadora e faz um brainstorm junto com o cara que vai criar todas essas artes. Legal. Eu estava até conversando com o Diogo ali, né, no corredor. Até hoje, a maior parte dos DJs, né, que fundam label parties, na maior parte das vezes é para ter, digamos assim, um material a mais, né, de promoção do seu trabalho, seja para clubes, festivais, né, etc. Mas quando eu comecei a produzir, né, meus primeiros eventos, até... Eu já era casado com a Nath M e ela, né, gostava muito de ir nas festas, né? E em tudo que é tipo de festa. Festa lá do Zezinho, ela ia. E eu ficava extremamente incomodado assim, com a questão artística, porque, né, o pessoal aí que frequenta festas há mais de 10, 15 anos, você viu um line-up, era... Tipo, o cara lá do prog, do tech house tocava depois do deep house, era uma salada musical. E isso sempre me incomodou, assim. Eu falei, cara, porra, será que ninguém poderia fazer uma festa, tipo, né, com uma coerência e tal? Então, até, para quem não sabe, né, os motivos dos meus primeiros eventos foi mais por questão de curadoria do que propriamente de promoção de trabalho como DJ, né? E eu queria entender de vocês como é que funciona esse trabalho de curadoria, porque, né, nas nossas labels geralmente é o motivo das discussões, né? Porque um quer puxar a sardinha do DJ que gosta, do produtor que gosta. Como é que é para vocês assim, tipo, bater o martelo, o processo de curadoria? Começa primeiro com o DJ, depois com a data. Como é que funciona esse cara aí, né, que vocês querem contratar? Como é que funciona isso aí? Cara, eu acho que primeiramente é mapear, né? Sempre tem essa briga, né? Tem uns que às vezes até não... Alguém pode não gostar do núcleo, né? Mas até recentemente a gente conversou sobre isso e fala, não necessariamente sempre a gente precisa todos gostar, mas desde que feche a energia da festa e que a gente saiba que é legal, fechou, né? Então, da nossa parte, a gente de fato faz um mapeamento dos artistas locais, faz um mapeamento dos brasileiros, internacionais, e começa a trabalhar um pouco com as possibilidades. Por exemplo, a gente tem até 2 formatos de eventos, que é a Bioma Sessions, onde hoje a gente faz uma festa menor, até a Aninha tocou recentemente no macro que a gente fez, e aí a Biomão, que a gente brinca, que
realmente vem dando 700 pessoas, assim, e agora entrou nessa onda de artistas internacionais, é difícil voltar atrás, né? Por isso que até a gente acabou separando um pouco as festas, né? E aí vai dar oportunidade. Por exemplo, às vezes você tem muito essa questão de disponibilidade, então as agências têm os artistas mapeados para o ano, você tenta fazer algo. Em dezembro do ano passado, como eu já fiz essa questão de turnê, a gente escolheu um artista e falamos, a gente quer fazer ele. Então foi o Alec Falconer, que foi na Bioma de dezembro do ano passado. E aí, para a gente fazer acontecer, eu saí vender as datas em outros lugares no Brasil. Então ele tocou em São Paulo, no Efigênia também, tocou em Floripa, e tocou aqui em Curitiba e na Sharp, em Cascavel. Então, assim, a gente queria tanto o cara, porque a gente gostava dele, se conectamos com ele também. Foi uma questão mais direta, a gente sentiu energia, falou, porra, cara, esse cara é dos nossos, então bora trazer ele, né? E aí, para viabilizar uma turnê, porque é muito difícil você trazer um cara para uma data só, né? A gente mesmo produziu a turnê, mas é uma trabalheira danada, né? Então, às vezes é mais fácil vir uma agência te oferecer e você acaba bucando, e às vezes a gente ou vai atrás dos nomes ou, de fato, a agência traz um nome que a gente gosta. E aí, às vezes, saem umas porradas lá, mas a gente acaba sempre se acertando. Os meninos aí, daí como é que é a curadoria aí também? Cara, a gente depende bastante dos artistas que estão vindo, né? Mas a gente sempre inicia com o headliner, o artista principal. E aí, dentro disso, a gente vai colocando diversos pesos dentro das escolhas. Então, um dos pesos é a música. Sim, com certeza, um dos pesos é a música. Outro peso é a parceria da pessoa ali, quanto que ela colabora com a festa, há quanto tempo que ela pega, quanto que ela está se esforçando por aquilo. A outra é quantas pessoas ela leva, né? Hoje, né, quem já tomou muito preju aí, principalmente, sabe que não adianta a gente botar alguém que manda uma sonzeira e que não traz ninguém, porque no final das contas, né, a sonzeira... Esse é o ponto, né? Aliar o gosto musical à questão mercadológica, né? Então a gente tenta analisar um pouco. Como tem muitas pessoas envolvidas, agregadas ao selo, às vezes a gente dá oportunidade para um, às vezes outro fica de fora. Depois de um tempo, né, vocês também começou a fazer isso, tipo... Às vezes não tem oportunidade para todo mundo, mas tem oportunidade para um. Então a gente pegou os 3 residentes e montou o projeto do LSD, que é o back-to-back dos 3 residentes, para todos poderem tocar. Então, às vezes, a gente bota um, às vezes todo mundo toca, quando a gente, né, tem aquela dificuldade de escolher quem que vai tocar nessa festa. Mas é uma festa muito tesão, mano. Quem que vai tocar? Pô, daí acaba tocando todo mundo, né? E é isso, né? Então, na curadoria, na parte da puzzle, assim, a gente sempre tenta conciliar, né? Digamos, igual o Robado falou. O cara pode ter a maior sonzeira do mundo, mas se ele só vai ele e a namorada, pra gente não é interessante, sabe? Porque, querendo ou não, a festa não é só lazer. A gente tem conta para pagar, tem funcionário, tem várias pessoas envolvidas. Então, assim, a gente sempre tenta manter uma linha, uma linha tênue, mas também não fugindo muito do que é os nossos princípios de som, né? Da nossa linha musical também. Então, a gente, antigamente, tinha 9 membros na puzzle, hoje em dia tem 5. Então ficou mais fácil também na hora de decidir assim quem que a gente vai trazer de headline, qual vai ser a linha de som que a gente vai seguir. Então acho que é isso. Então, para Sonorum, novamente, a gente não chegou nesse nível ainda, mas queríamos chegar. A gente fez uma primeira festa que, basicamente, assim, a festa de inauguração ali no Supafine, foi só os residentes fazendo a festa, então a gente tirou a festa 100% para nós. E ali no final do ano, o Calves ele tomou a frente de um artista nacional, que ele trouxe o Kaique Carvalho para tocar com a gente aqui. Então a gente fez uma festa no Phase, que foi mais encabeçada pelo Calves, né? Então ele tomou a frente disso e trouxe esse artista para a gente tocar junto. Ele fez uma curadoria mais parte dele, assim, mas com a aprovação de todos da Sonorum, né? Sempre uma comunicação 200% entre a gente. A partir de 2025, ali no começo do ano, a gente teve uma ideia de criar um braço da Sonorum, que é a festa Sonorum Invites. Então, o que a gente pensou? Cara, a gente começou a receber muita mensagem de DJs locais querendo oportunidades. Milhares. E a gente criou, assim, a certo ponto, pelo menos a minha visualização não vale a pena a gente ficar só nós tocando.
Tipo, cara, uma hora cansa, quero tocar, eu toco em casa lá, chamo meus amigos, faz um churrasco, a gente pega uma cerveja, toma e, pô, tá legal, estamos felizes lá. Então a gente pensa o seguinte, vamos oportunizar a galera que está contribuindo com a cena, mas é quem realmente quer contribuir, quem está dedicado. Então a gente tem uma presença hoje muito boa em eventos, praticamente todos os eventos assim, de Curitiba sempre tem alguém da Sonorum lá e a gente vê as pessoas que estão lá. Então, mais uma vez, hoje aqui tem um workshop que é extremamente, agrega muito para todos, e a gente vê quem que está aqui, quem está se esforçando, quem tem realmente amor pela cena, né? Então a gente avalia tudo isso, que é aquilo que o Diogo falou, não, o cara pode às vezes tocar uma sonzeira, né? Pode mandar muito, mas não traz gente, né? Só leva a esposa, né? Então é mais assim, é avaliar quem realmente está disposto a fazer pela cena e quem se esforça por isso, né? Legal. Eu até tinha citado aqui, né, que o pessoal aí uns 10, 15 anos atrás faziam essas festas que colocava todo mundo para tocar, né? Então tem 2 pesos e 2 medidas, né? Por um lado, naquela época eu sentia que as festas elas conversavam com várias tribos, né? Então ia o universitário, o cara que gostava do sertanejo, o cara que gostava do funk, estava todo mundo ali. E hoje, né, as label parties, na maior parte das vezes, ela precisa ter uma identidade, né? Ela precisa ter uma identidade musical. E, por um lado, é bom pela questão musical, mas, pelo outro lado, o lado ruim é que acaba deixando o teu público mais nichado, né? Ou seja, aquele cara que, de repente, só gosta de techno, dificilmente vai num evento de house e vice-versa. Para mudar esse cenário, assim, o que vocês acham que seria o caminho ideal assim para que as labels consigam conversar com mais tribos, com mais pessoas? Vocês têm pensado nisso? Já refletiram sobre? O que vocês acham sobre essa mudança, né, de comportamento? O que a gente pode fazer para fazer o cara gostar também da nossa festa? Assim? O que vocês acham? Cara, eu acho que isso varia muito. Tem que começar, por exemplo, assim, por nós mesmos, né? Às vezes a gente tem a cabeça fechada e acaba que o círculo de amizade, as pessoas que aparecem com a gente nas festas, né, também tem o mesmo propósito. Então, por exemplo, assim, igual você falou, se a pessoa gosta de tech house, talvez ela não vai na festa de techno. Mas acho que é mais de abrir a mente mesmo, de ouvir novas sonoridades, porque quando você fica só numa linha, fica meio maçante. Você não está aberto para ouvir outros estilos. E acho que isso até melhora na curadoria também do teu set, da tua festa, quando você abre a cabeça para novos horizontes. Eu acho que isso é uma maneira bacana tem que abrir a mente, né? Eu sou meio fechado também, mas a cena num todo tem que melhorar um pouco nisso, né? Cara, eu acho que não só na música eletrônica, né? Tipo, tu não vê o cara do rock no sertanejo e tudo mais, né? Então, acaba que a vibe da festa muitas vezes tem outra proposta. Às vezes o som techno ele é mais pesado, o house ele é mais feliz, mais alegre. Então eu acho que vai variar bastante do gosto pessoal de cada um, né? Mas o que eu acho é que a gente tem que ter um ambiente que qualquer pessoa que chegue vai se sentir bem. O que a gente vê muito? Pô, às vezes a pessoa acha que não gosta de um gênero musical e ela foi numa festa que ela não se sentiu à vontade. Daí ela vai lá, pô, vai em outra festa, a energia tá massa, a vibe tá da hora, tá todo mundo moendo. E fala, pô, cara, achei que eu nem gostava muito dessa linha quando o cara tá moendo ali, tá ligado? Então, eu acho que nem o Diogão falou, né, tem que vir bastante de quem produz, mas tem que vir bastante do clubber também, né? Quem que está disposto a experimentar coisa nova, conhecer coisa nova, até mesmo a importância, né, de estar presente em outros eventos, de estar presente vendo o trabalho que está rolando na cena, que muitas vezes não é o que a gente segue e que mais acompanha, mas que, pô, agrega muito também, né? Eu gostei bastante dessa parte da inclusão, né, de você se sentir confortável, seja onde você for, né, porque eu acho que acaba sendo natural existirem as bolhas, né, a gente fala muito das bolhas. No fim é isso, o cara do rock não vai sempre no sertanejo, porém, e se um dia tiver um sertanejo da hora mesmo, que dá para se divertir lá e realmente vai bastante gente, né? Quem aqui nunca foi num rolê totalmente aleatório e se divertiu pra cacete, né? Então, eu acho que criar esse ambiente inclusivo para pessoas que talvez não são da sua onda, né? Então, sei lá, Bioma é mais house,
E trazer a galera do techno também. Pô, se eu ter uma festa boa de techno, eu não sou tecneiro, mas eu quero estar lá. Eu gosto também. E eu acho que também a gente tenta trazer isso com a Bioma, a questão da inclusão dos ingressos também, pensando nas comunidades, né? A gente tem algumas divulgações também, a parte de dar uns avisos gerais sobre a questão do seu conforto dentro da festa e etc., para que seja isso, né? Que seja um ambiente inclusivo e acolhedor para todos, né? Assim, pensando em acolhimento, assim, que a gente está falando, intrinsecamente, a música eletrônica ela já é underground, seja qualquer um dos gêneros, talvez o EDM não sei, mas qualquer um dos gêneros, eles já têm essa dificuldade assim, né, do mainstream, assim, mesmo que no mais topo do mainstream ainda é underground. Então, o que eu e os meninos pensamos é o seguinte: a gente tem muito carinho no detalhamento que a gente tem na festa. Quando a gente chama as pessoas, a gente não chama aquela galera que vem às vezes para ver um artista gigantesco aqui. A gente chama a nossa galera, o nosso público, né? E justamente para trazer conforto para essas pessoas, a gente pensa em cada detalhe, né? Até nas divulgações de redes sociais, a gente faz umas brincadeiras, a gente tenta fazer um vídeo que seja descontraído, para essa pessoa olhar ali assim, cara, dar uma risada, ela pensar de um jeito diferente, ela quebrar primeiro essa primeira barreira. E acho que é normal para todos nós, quando vai convidar alguém, vou fazer uma festa de música eletrônica. Putz, mas é música eletrônica, só a tuxi-tuxi que vai tocar? Então a gente tenta quebrar um pouco essa barreira, que a pessoa vai ter uma música que ela vai saber cantar. A gente tenta também alinhar um line-up, né, favorável a isso, para não ficar só um negócio pesado, né? Legal. Bom, nosso tempo está quase no fim. E eu vou fazer uma última pergunta aí. Na verdade, é mais um conselho de todo mundo aí que está participando do painel. Para um DJ que esteja iniciando ou alguém que esteja pensando em montar hoje uma label party, qual o conselho que vocês dariam aí? Meu Deus. Agora que vocês falaram tudo isso aí, eu estou pensando em voltar atrás. Cara, mais uma vez, tudo que você faz, você tem que fazer com muito amor, você tem que fazer com muito propósito. Eu posso falar com tranquilidade que eu sacrifiquei muitos momentos da minha vida, infelizmente, para fazer o que eu faço, para estar em locais que eu estava, que eu talvez não deveria estar. Mas tudo que a gente faz é com muito amor, com muita dedicação. Então, como ele falou, às vezes acontece alguns desentendimentos dentro da label, isso é normal. Então a gente vai lá e, acho que talvez não seja um bom dia do cara, vamos freando isso. Em relação à label, cara, se você vai criar uma label, você tem que ter um propósito muito forte para isso. Qual que é esse propósito? Eu quero tocar, porque eu curto tocar, quero juntar os amigos. Cara, é muito fraco, é muito pouco. Isso não vai se sustentar, não vai perdurar. E para você ser DJ, eu acredito na mesma coisa. Tem vários momentos assim que eu percebi que alguns DJs específicos assim, não quero tocar para uma pessoa só, não quero tocar para duas pessoas. Cara, faz o teu trabalho, você está lá para isso. Faz o melhor que você puder, dá o teu melhor, faz com carinho, traz esse carinho para a pista que as pessoas que estão ali, se tem uma pessoa te vendo ali, ela gostar, ela vai ser fiel a você, ela vai continuar indo nos teus eventos. Eu costumo dizer, né, que tem que amar muito, né? Mas é engraçado, o tempo vai passando assim, e acho que a gente passa vários momentos, né? E acho que todo mundo já viu, não é fácil, né? Mas acho que a música, num geral, nunca é fácil. Qualquer tipo de arte é muito difícil, né? A arte não tem valor, né? E aí todo o contexto altera muito isso. Então, cara, tem que ter muita resiliência, né? Tem que confiar, gostar. Nem minha família entende, porque eu tenho quase 40 anos e continuo fazendo bagunça, mas é isso, gente. Eu ia comentar mais algo aqui que me fugiu. Um conselho que eu penso. Lembrei. Que às vezes a gente vai muito na onda do amor, vendo os meninos aqui, e isso mexe bastante comigo, porque eu também já comecei lá em 2007, sem ter onde tocar e querendo fazer. E chega uma hora que você vê que só o amor não é suficiente. Só amar, chega uma hora que esgota o teu potinho do amor ali e você cansa. Então, eu acho que é uma união de coisas, né? A gente faz por dinheiro também, né? Não faz inicialmente, mas, quando você ganha uma boladinha ali, que não é sempre, né? É bem difícil, na verdade, te dá aquela animada, né?
Então eu acho que assim, é uma série de coisas, eu acho que passa muito pela nossa vida, pelo nosso desenvolvimento, pelos teus sócios, os teus parceiros que você está do lado, né? Então, enfim, é uma série de fatores, mas se for para resumir tudo ali, é realmente essa resiliência e tá lutando sempre, né? Sem desistir. Cara, eu vou na mesma linha. Às vezes as pessoas me perguntam por que fica fazendo festa, se muitas vezes acaba tomando preju, né? Tipo, às vezes eu falo, né? Pô, dinheiro eu ganho em outros lugares. A festa, ela me dá algo que o dinheiro não compra. E eu acho que para tu conseguir fazer a parada, tu tem que ter isso aí dentro de ti, tá ligado? Tu tem que ter aquele sentimento de tesão, assim, que tu não sabe explicar, que ele vem de dentro, assim, que tu pensa, caralho, mano, que tesão essa parada aqui, velho, minha Nossa Senhora, né? Se não, mano, se, tipo, tu fraquejar, tu não vai perdurar, né? Então, cara, tem que curtir muito a parada e tem que se divertir, né, acima de tudo, acho que é isso. Eu acho que um dos principais fatos assim para você criar uma label é você ter um propósito forte, sabe? Porque, por exemplo, se você vai fazer algo por uma modinha ou por uma tendência que a cena está seguindo, passa um tempo, 4, 5 anos, quando vê, você está com um grupinho de amigos ali, quando vê já não faz mais sentido. E quando você tem um propósito forte, você consegue deixar algo sólido assim. Quando você acredita, quando os integrantes da label também acreditam, vocês caminham num rumo, então não tem problema você fazer algo pequeno, mas faça bem feito. Porque um cuidado que a gente sempre teve da Puzzle, a gente nunca tratou o público como números. A gente sempre tratou o público como parte da label. Então, acho que isso é um dos fatos importantes também. Não o público tá lá só curtindo, mas eles fazem parte da nossa história. Então, acho que é um contexto, assim, você ter um propósito forte, porque, querendo ou não, a gente não faz a coisa visando dinheiro, mas também quando toma prejuízo, né? Isso aí afeta também o psicológico. Então, acho que esse é um dos fatos importantes, porque a resiliência é o que a gente faz porque ama, né? Se fosse por dinheiro, a maioria já tinha desistido, né? Então, quando você tem um propósito forte, você faz porque você gosta. Acho que não tem uma fórmula secreta, assim. Então, é mais ou menos isso que eu acho que precisa para ter uma label, né? Um propósito forte e uma direção. Legal. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Né? Deixar aqui o nosso amigo Edson B apresentar o nosso próximo painel. E uma salva de palmas aí para os nossos convidados. Por favor, pode fazer. Vou fazer um momento jabá aqui rapidamente, mas dia 10 aqui de maio vai ter o Bioma DJs depois do Denox na TNT aqui no Parque Arte. Quem quiser vir, vamos lá. Fazer uma troca então, Paulo. Dia 24 do 5. Primeiro, dia 10, a gente vai estar aqui, então, para fortalecer, né, a Bioma. E dia 24 também estão convidados todos. A gente vai fazer nossa estreia aqui no Estúdio Mixar, Sonorum. Cara, estamos trazendo uma festa bem legal, vai ser de fuder. Massa. Obrigado, galera. Obrigado. The past is dead weight. It's slowing you down. Decline. Your victim card's been declined.